O café esfriava na caneca de porcelana rachada, um reflexo amargo daquele outono que parecia nunca ter fim na alma de Marcelo. 40 e tantos anos, e os ponteiros do relógio da vida pareciam girar em um tempo diferente para ele, sempre voltando para um passado que insistia em não ser passado. Cada manhã era uma repetição, um ritual silencioso de um homem que carregava o peso de uma promessa quebrada, não por ele, mas pelas marés implacáveis da vida que os haviam separado. Ele observava a névoa dançar preguiçosamente sobre o lago à frente de sua janela. A mesma janela de onde, anos atrás, via um sol diferente nascer, iluminando um rosto que prometia o paraíso. Aqueles dias se foram, arrastados por um vendaval de mal-entendidos e orgulhos tolos, deixando para trás apenas ecos e uma cicatriz profunda. A sociedade, em sua sabedoria pragmática, havia decretado: siga em frente. Mas como seguir quando o coração, a cada batida, lembrava-se do caminho perdido, de cada riso compartilhado, de cada sonho tecido a dois? Havia uma tristeza sutil em seus olhos, um luto não por uma morte, mas por uma vida que não aconteceu, por um futuro que se desfez antes mesmo de ser vivido. As pessoas ao redor, absortas em suas próprias correrias, mal notavam o abismo que ele disfarçava com sorrisos polidos e conversas triviais. O mundo continuava a girar, mas o eixo de Marcelo parecia estar fixo naquele ponto exato onde o adeus fora pronunciado. Aquela separação não foi apenas o fim de um romance, foi a fragmentação de um destino, a perda de uma parte essencial de si. Ele sentia-se um espectador de sua própria existência, vendo a felicidade passar ao largo como um trem em alta velocidade. E o pior era que ninguém, absolutamente ninguém, compreendia a profundidade daquela dor silenciosa que ele carregava como um fardo. Era como se estivesse preso em uma armadilha invisível, condenado a reviver o quase eternamente. Mas o que Marcelo não sabia é que o universo, em sua infinita sabedoria, e talvez por um plano divino, estava prestes a rearranjar as peças de um quebra-cabeça que ele já considerava perdido. E o primeiro sinal de que a melodia de sua vida estava prestes a mudar estava mais perto do que ele imaginava, escondido nos meandros de um dia qualquer. Marcelo não era apenas a soma de suas perdas. Era um homem de princípios, forjado nas lições de uma infância simples, onde o valor da palavra e a dignidade do trabalho duro eram ensinados antes mesmo do alfabeto. Na comunidade em que vivia, ele era conhecido como o homem dos conselhos, aquele a quem vizinhos e amigos recorriam quando os caminhos pareciam nebulosos. Sua paciência era lendária, sua escuta ativa e sua capacidade de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas próprias duvidavam, era um farol. No entanto, por trás dessa fachada de solidez e compaixão, residia uma fragilidade, um núcleo de vulnerabilidade que ele guardava a 7 chaves. Ele trabalhava como relojoeiro, uma profissão que escolheu não por acaso, mas por uma atração quase mística pelo tempo. Sua passagem inexorável, seu poder de cura e sua teimosia em deixar marcas. Consertar mecanismos quebrados, dar nova vida a engrenagens paralisadas, era sua metáfora pessoal para a existência. Havia algo de sagrado em trazer a ordem de volta ao caos, um lembrete diário de que mesmo o mais complexo dos sistemas podia ser reparado. Bastava ter as ferramentas certas e a paciência de um artesão. Suas mãos, calejadas e precisas, eram as de um artista, capazes de desvendar segredos minúsculos e delicados. Marcelo sonhava com pequenas epifanias diárias, com o sorriso de uma criança, com o aroma de um bolo caseiro, com a beleza de um pôr-do-sol.
Sua fé, embora não falada abertamente, era a espinha dorsal de sua vida, uma crença silenciosa de que, apesar das adversidades, havia um propósito maior tecendo a tapeçaria de cada vida. Ele não era um asceta, mas um observador atento, um guardião de pequenos milagres cotidianos. Sua casa, modesta mas aconchegante, era um santuário de memórias, onde fotografias antigas sorriam de porta-retratos empoeirados, lembrando-o de que houve um tempo em que seu coração batia em um ritmo diferente, mais acelerado, mais pleno. Ele ansiava por um recomeço, não para apagar o passado, mas para integrá-lo a um novo capítulo, onde a esperança não fosse apenas um sussurro distante, mas um coro vibrante. O que ele não imaginava é que o catalisador para essa transformação estava para chegar, não de um grande evento, mas de um pequeno e inesperado lembrete que o faria questionar a própria teimosia do destino. O burburinho da feira anual de artesanato preenchia a praça, um contraste estridente com a quietude que Marcelo preferia. Ele só estava ali a contragosto, a convite de um vizinho insistente, observando as pessoas rirem, abraçarem-se, exibirem suas famílias completas. Cada cena de alegria compartilhada era como uma pontada, um lembrete vívido da vida que ele imaginou ter, mas que se desfez em estilhaços. Ele carregava consigo a ausência, como se ela fosse uma sombra palpável, visível apenas para ele. Enquanto admirava um intrincado trabalho em madeira, uma voz estridente rasgou o ar, próxima demais. Ora, vejam só, Marcelo, o grande relojoeiro, ainda sozinho pelos meus cálculos. Era Sônia, uma antiga conhecida, sempre com um sorriso forçado e um olhar penetrante que parecia dissecar as fragilidades alheias. Ela estava acompanhada do marido e dos filhos, uma imagem perfeita da família que ele nunca construiu. O tom de sua voz, carregado de uma falsa compaixão, escondia uma ponta de escárnio. Marcelo tentou um sorriso, mas sentiu os músculos faciais travarem. Boa tarde, Sônia. Tudo bem? Ela ignorou a pergunta, seus olhos azuis faiscando enquanto analisava a aliança ausente em seu dedo. Marcelo, sempre o mesmo. Achei que com o tempo você, sabe, superaria, encontraria alguém. Mas parece que alguns corações são teimosos, não é? Prendem-se a fantasmas. Ela riu, um som seco que parecia amplificado na multidão. O marido de Sônia pigarreou, visivelmente desconfortável, mas ela não se importou. Ela se casou de novo, sabe? E bem, teve filhos. A vida segue. Você devia tentar também, antes que seja tarde demais. Ninguém quer um velho solitário para consertar relógios, não é? As palavras de Sônia não eram apenas um comentário, eram um chicote, açoitando feridas abertas. Marcelo sentiu o sangue gelar, depois esquentar. A vergonha subindo por sua garganta. Não era apenas a humilhação pública, mas a confirmação de que, aos olhos dos outros, ele era um fracasso, um homem estagnado no passado, incapaz de recomeçar. As risadas distantes da feira agora pareciam zombar dele. A vida pulsante ao redor destacava ainda mais sua solidão. Sônia não o havia apenas humilhado. Ela havia exposto a ferida mais profunda de seu ser. Ele sentiu o peso de todos os olhares imaginários sobre si, a voz de Sônia ecoando em sua mente. A vida segue. Mas para ele parecia que a vida havia parado. E ele era o único a não conseguir descer do carrossel do passado. Ele apenas assentiu, incapaz de pronunciar uma única palavra, e desviou-se da mulher e de seu julgamento, sentindo cada passo afundar em um lodaçal de autopiedade e frustração. A ironia era cruel. Ele consertava o tempo para os outros, mas não conseguia consertar o seu próprio. E o que era pior, sentia-se um covarde por não ter tido a força para rebater, para mostrar que a sua vida, mesmo com a dor, tinha valor.
Mas o que ninguém ali podia ver era que dentro daquele homem aparentemente quebrado, uma pequena chama de dignidade, ferida, mas não extinta, ainda ardia. Marcelo caminhava de volta para a relojoaria, o burburinho da feira silenciando à medida que se distanciava. Mas o silêncio exterior não trazia paz ao caos que agora reinava em sua mente. As palavras de Sônia haviam se aninhado ali, corroendo a fina casca de resignação que ele havia construído. Prendem-se a fantasmas. A frase ecoava, não como uma ofensa de uma boca alheia, mas como uma verdade incômoda que sua própria alma sussurrava há anos. O conflito principal não era externo, era uma batalha travada dentro de si, entre a lealdade a um passado idealizado e a urgente necessidade de se libertar para um futuro que parecia eternamente inalcançável. Ele se sentia um prisioneiro de sua própria memória, acorrentado por cada riso, cada toque, cada promessa feita sob o brilho de um amor que parecia desenhado pelos deuses. O nome dela, Ana, era um mantra silencioso em seus pensamentos, uma melodia que ele tentava abafar, mas que sempre encontrava um jeito de ressurgir. Como se liberta de algo que se tornou parte intrínseca do seu ser? Como se segue em frente quando cada passo parece um sacrilégio àquilo que foi tão puro? Ele havia tentado, como havia tentado, saídas com amigos, tentativas de encontros que nunca resultaram em nada, o trabalho como um refúgio para sua mente, mas todas as distrações eram como areia entre os dedos, incapazes de preencher o vazio deixado por ela. O relógio de parede na sua oficina tic-taqueava, incessante, lembrando-o da passagem do tempo que Sônia tão cruelmente pontuara. Ele consertava os relógios dos outros, restaurando seus ritmos, mas o seu próprio tempo parecia parado, congelado em um dia específico, em uma despedida dolorosa. O conflito era existencial. Aceitar a solidão como seu destino, um castigo por não ter lutado o suficiente no passado, ou encontrar uma força desconhecida para quebrar os grilhões da melancolia. Cada fibra do seu ser clamava por um desfecho, mas o medo de tentar e falhar novamente, de se abrir para a dor que inevitavelmente acompanhava o recomeço, o paralisava. Naquele momento, Marcelo se deu conta de que não era apenas o amor perdido que o mantinha estagnado, mas também uma espécie de orgulho ferido, a crença de que nenhum outro amor poderia se comparar àquele primeiro e avassalador. Era uma armadilha sutil. Ele se apegava à dor como uma prova da intensidade de seu sentimento, sem perceber que essa mesma dor era a muralha que o impedia de viver. Ele ansiava por um sinal, uma direção, mas o caminho à frente parecia envolto em uma névoa densa, e o único som que ouvia era o eco de seu próprio coração partido. E foi então, em meio a essa escuridão de pensamentos, que algo, um pequeno detalhe na vitrine da loja ao lado, chamou sua atenção como um sussurro do destino, prometendo uma perturbação ainda maior. O pequeno detalhe na vitrine da loja de conveniência ao lado não era um relógio antigo ou uma nova ferramenta, mas uma revista local com a capa vibrante e um título chamativo. Os olhos de Marcelo, ainda turvos pela humilhação recente, foram atraídos pela familiaridade de um rosto sorridente. A foto, grande e em destaque, era inconfundível. Era Ana, mais madura, talvez com algumas linhas de expressão que o tempo generosamente esculpe, mas com o mesmo brilho nos olhos que ele recordava tão intensamente. A matéria falava sobre seu sucesso como arquiteta em uma cidade vizinha, seus projetos inovadores e o que o atingiu como um raio, a fundação de uma família feliz. Havia uma foto dela ao lado de um homem, robusto e sorridente, e duas crianças que pareciam a união perfeita de ambos. Sônia estava certa. Ana havia de fato seguido em frente, e com um brilho que a vida com ele talvez nunca tivesse proporcionado. Marcelo sentiu o chão sumir sob seus pés.
Aquela não era uma rejeição nova, mas a materialização brutal do que ele já sabia, porém, guardava trancado num canto escuro do coração. Era a queda, a confirmação de que, enquanto ele se apegava às ruínas de um passado, ela havia reconstruído um império de felicidade. O choque foi físico, como se o ar houvesse sido sugado de seus pulmões. As cores da rua pareceram desbotar. O barulho dos carros se transformou em um zumbido distante, e a única coisa real era a imagem da capa, que parecia zombar de sua estagnação. Ele tentou desviar o olhar, mas os olhos dela na foto pareciam fitá-lo diretamente, não com culpa, mas com uma serenidade que ele invejava profundamente. A dor que sentia não era apenas pelo amor perdido, mas pela vergonha de sua própria teimosia por ter se recusado a aceitar a realidade que agora se impunha com tanta clareza. Ele era o náufrago em uma ilha deserta, enquanto a mulher que amava velejara para um novo continente cheio de vida e prosperidade. Não havia mais fantasmas para se prender. Havia apenas a dura verdade de um final feliz que não o incluía. O orgulho que o havia impedido de lutar, de se reerguer, agora se desfazia em cinzas. Ele se sentiu minúsculo e irrelevante, um vestígio do passado que não tinha mais lugar no presente dela, nem no seu. A loja de conveniência, que antes parecia um ponto de parada qualquer, tornou-se o palco de sua mais profunda desilusão. Mas enquanto se afastava da vitrine, sentindo o peso esmagador daquela revelação, uma voz em seu interior, uma voz que ele havia silenciado por tempo demais, começou a sussurrar. Uma voz que perguntava: e se a rejeição mais dolorosa não fosse a dela, mas a que você impôs a si mesmo? E o que ninguém imaginava é que essa profunda dor, esse abismo de desespero, seria o prelúdio para uma decisão que mudaria toda a trajetória de sua existência. A capa da revista parecia ter gravado a imagem de Ana e sua nova família em sua retina. Marcelo se trancou na relojoaria, o cheiro de óleo e metal, geralmente tão reconfortante, agora parecia sufocante. Sentou-se em sua velha cadeira de madeira, que rangia sob o peso de sua angústia, e deixou as lágrimas rolarem pela primeira vez em muito tempo. Não eram lágrimas de tristeza pelo que havia perdido, mas de uma profunda e ardente vergonha. A imagem de Sônia zombando dele, as palavras dela sobre fantasmas, ganharam um novo e cruel significado. Ele não estava apenas preso ao passado. Ele se recusava a viver o presente. Até quando, Marcelo? A voz não veio de fora. Era um sussurro agudo vindo do mais profundo de seu ser. Uma voz que ele havia silenciado por anos com a justificativa de lealdade a um amor eterno. Até quando você vai se esconder atrás da dor como se ela fosse uma medalha de honra? Ela seguiu em frente. Ela viveu. E você, o relógio de pêndulo na parede principal, um antigo amigo, ticava um ritmo constante, impiedoso. Cada tique era um segundo perdido, um minuto que ele jamais recuperaria. O tempo que ele tanto valorizava e tentava consertar para os outros estava escorrendo entre seus dedos. Ele se viu, de repente, como uma das máquinas quebradas que chegavam à sua bancada. Engrenagens emperradas, ponteiros imóveis, incapaz de marcar o pulso vital da vida. A voz interior se tornou mais clara, mais insistente. Você não é um mártir, Marcelo. Você é um covarde que teve a chance de lutar por algo, por alguém, e escolheu se esconder na melancolia. Você amou, sim. Mas será que esse amor era tão grande a ponto de justificar o abandono da sua própria vida? A pergunta o atingiu como um trovão. Ele sempre se vira como a vítima das circunstâncias, do destino, da partida dela. Mas e se a verdadeira vítima fosse ele mesmo, aprisionado por suas próprias escolhas, por sua inação? Um lampejo de clareza, doloroso e libertador, atravessou sua mente. A injustiça não era externa, não era o mundo que o havia abandonado, mas ele que havia abandonado o mundo e a si mesmo. A fé que ele professava em silêncio, a crença em um propósito maior,
Parecia vazia agora, desprovida de ação. Como poderia esperar um milagre se ele mesmo se recusava a mover as montanhas? A voz agora não era mais acusatória, mas um chamado, um convite urgente à redenção. Ela sussurrava a verdade inegável. O verdadeiro amor, mesmo que findo, não deveria deixá-lo menor, mas maior. Ele precisava se levantar, não para esquecer Ana, mas para honrar a pessoa que ele fora, a pessoa que ela um dia amou. A ideia de que estava sendo testado, de que sua resiliência estava sendo posta à prova por algo muito maior do que ele mesmo, começou a se formar. Mas o primeiro passo, o mais difícil de todos, seria reconhecer que a chave para sua liberdade estava em suas próprias mãos e que o universo estava à espera de um sinal, um pequeno gesto de vontade. E o que aconteceria se ele finalmente decidisse ouvir esse chamado que até então ele havia tanto tentado ignorar? O som da campainha da relojoaria era raro naquelas horas da noite, mas Marcelo nem percebeu. Ele ainda estava imerso no eco daquela voz interior, um grito silencioso que o despertara de um sono autoimposto. Levantou-se, suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma energia renovada, quase assustadora. A decisão estava tomada, não seria fácil, e ele sabia disso. Anos de inércia haviam criado raízes profundas, mas a humilhação da feira e a revelação da revista haviam sido o choque necessário. Ele precisava tentar, não por Ana, mas por si mesmo, pela vida que ainda pulsava, ainda que fraquinha, dentro dele. Seu primeiro passo foi simbólico, mas profundo. Pegou a fotografia de Ana, aquela mesma que sorria de um porta-retratos empoeirado, e a guardou. Não rasgou. Não jogou fora, mas a colocou em uma gaveta no fundo de sua escrivaninha. Era um reconhecimento de que as memórias tinham seu lugar, mas não mais dominariam seu presente. Em seguida, pegou seu velho violão empoeirado, presente de seu pai, que há anos não tocava. As cordas desafinadas e as notas enferrujadas eram um espelho de sua alma, mas ele as apertou, sentindo a vibração antiga retornar aos seus dedos. Cantar, tocar, expressar, algo que ele havia abandonado junto com a alegria. Na manhã seguinte, em vez de tomar o café em silêncio, ele ligou o rádio. Uma melodia suave e inspiradora preencheu o ambiente, quebrando o silêncio pesado que era seu companheiro há anos. Abriu as janelas, deixando o ar fresco do outono ventilar a relojoaria, como se quisesse expulsar a poeira e a melancolia acumuladas. Mas a maior de suas tentativas veio quando decidiu que precisava sair, interagir. Não para buscar um novo amor, mas para reencontrar a si mesmo no convívio com as pessoas, na comunidade que ele tanto servia. Ele começou a aceitar convites que antes recusava. Um almoço com o vizinho, uma partida de dominó na praça com os aposentados, uma ida à biblioteca. E em cada um desses pequenos passos, Marcelo sentia um vislumbre do homem que um dia fora. Um vislumbre de que a alegria não era exclusiva do passado. Ele estava se permitindo sentir novamente, não apenas a dor, mas também a leveza, a curiosidade, a conexão humana. O que eu estava perdendo? Perguntava-se. E a resposta silenciosa, mas potente, era tudo. Era uma reconstrução lenta, tijolo por tijolo, mas cada pequeno avanço era uma vitória. No entanto, o universo, em sua sabedoria, sabe que a verdadeira superação exige mais do que apenas a vontade. As velhas feridas, por mais que se tente curá-las, possuem uma memória própria, e o próximo desafio de Marcelo viria de onde ele menos esperava, forçando-o a confrontar os fantasmas que ele pensava ter guardado na gaveta. E o que aconteceria se essa tentativa de superação o colocasse de frente com a própria fonte de sua dor? Marcelo havia encontrado um ritmo, um fluxo de pequenas vitórias que o impulsionavam para frente.
Ele até se pegava assobiando enquanto consertava os relógios, um hábito esquecido há muito tempo. A relojoaria estava mais arejada, sua alma mais leve. Mas a vida, em sua complexidade divina, raramente oferece um caminho em linha reta. Exatamente quando ele pensou que estava finalmente tomando as rédeas de sua própria narrativa, o passado, com sua teimosia implacável, decidiu bater à sua porta de uma forma que ele jamais esperaria. Um dia, uma caixa de papelão empoeirada foi deixada em seu balcão, acompanhada de um bilhete. Meu avô faleceu. Encontrei isto no sótão dele e sei que ele a valorizava muito. Por favor, veja se consegue consertar. É o último elo que tenho com ele. A caligrafia era de uma mulher, mas a assinatura era ilegível. Marcelo abriu a caixa com a delicadeza de sempre. Lá dentro, envolto em um pano de veludo desbotado, estava um relógio de bolso antigo, de ouro polido e gravações intrincadas. Mas não era um relógio qualquer, era o relógio. Seu coração falhou uma batida. Ele o reconheceria em qualquer lugar. Aquele era o relógio que seu avô havia dado a ele no dia em que pediu Ana em casamento. Um presente simbólico que ele, em um momento de dor e revolta após a separação, havia vendido por um preço irrisório para um antiquário distante. A história do relógio, ele sabia, era que o comprador o havia restaurado e o vendera para um colecionador excêntrico. Jamais imaginou vê-lo novamente. Ali estava ele, de volta à sua bancada, como um fantasma materializado do seu passado e, para sua surpresa, completamente parado. Não era apenas um relógio que precisava de conserto, era uma parte de sua própria história, um símbolo de sua maior esperança e de sua mais profunda decepção. As memórias inundaram-no como uma maré alta. O brilho nos olhos de Ana quando ele o mostrou, a promessa sussurrada de um futuro juntos, a sensação do ouro pesado em sua palma, quando ele jurou amá-la para sempre. Era um teste, uma provocação direta do universo, colocando em xeque toda a sua jornada de superação. Consertar aquele relógio significaria reviver cada uma daquelas emoções, cada arrependimento, cada esse. Era uma resistência que não vinha de fora, mas do próprio objeto, que agora carregava em suas engrenagens o peso de um destino interrompido. A caixa de papelão ao lado do relógio não continha apenas o bilhete. Havia também uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Era o avô da remetente, um homem de sorriso caloroso e olhar gentil, segurando o relógio de bolso. A foto trazia a data de aquisição do relógio pelo avô e Marcelo notou a caligrafia peculiar no verso da foto, a mesma do bilhete. Aquele avô parecia um anjo guardião. E o relógio, um mensageiro do tempo que se recusava a deixar o passado enterrado. E o que era mais perturbador era que a remetente parecia ter, na essência de sua escrita, um traço familiar, algo que remetia a um tempo e a uma pessoa que ele estava tentando deixar para trás. Marcelo fitava o relógio de bolso na bancada, o brilho do ouro parecendo zombar de sua renovada fragilidade. Suas mãos, antes firmes e precisas, tremiam. Não era o frio da estação, mas o arrepio da dúvida que se instalava em cada fibra de seu ser. A caligrafia da remetente, ele percebeu com um calafrio, era praticamente idêntica à de Ana. Era como se a própria Ana estivesse estendendo uma ponte do passado para o seu presente, mas uma ponte construída de dor e ironia. Seria possível? Depois de tantos anos, de tantas tentativas de seguir em frente, de todas as promessas silenciosas que fizera a si mesmo, ele se encostou na parede fria da oficina, o coração disparado. Havia se esforçado tanto para aceitar a perda, para honrar a memória de um amor sem se prender a ela, para encontrar sua própria paz. Havia começado a enxergar sinais de um propósito maior, de uma mão invisível guiando seus passos. Mas agora este relógio, este símbolo tão potente de sua história, ressurgia de forma tão inesperada, tão cruelmente orquestrada.
Era um teste divino ou uma piada de mau gosto do destino? A voz interior, aquela que o havia impulsionado a superar, agora estava silenciada por um coro de incertezas. Para que todo o esforço? Ela parecia perguntar. Para que se iludir com a ideia de um recomeço se o passado insiste em arrastá-lo de volta para o ponto de partida? A fé que ele cultivara nos últimos dias, a crença de que Deus estava rearranjando as peças, começou a ruir como um castelo de cartas. Ele sentia-se enganado, não pelo mundo, mas por si mesmo, por ter ousado acreditar novamente. Seus olhos fixaram-se nos ponteiros imóveis do relógio de bolso, um espelho de seu próprio estado. Ele, o homem que consertava o tempo para os outros, era agora incapaz de fazer seu próprio tempo avançar. A solidão que ele havia começado a combater voltou com uma força avassaladora, pintando o futuro com as cores cinzentas do desespero. As memórias de Ana, que ele havia tentado guardar em sua devida gaveta, irromperam novamente, mais vívidas, mais dolorosas do que nunca. Não era apenas a perda de um amor. Era a perda da esperança de um novo caminho. Era a sensação de que seu destino já estava escrito e ele era apenas um peão em um jogo cósmico que não compreendia. Ele olhou para o céu noturno através da janela da oficina, procurando por um sinal, uma resposta, mas encontrou apenas o silêncio indiferente das estrelas. E em meio a essa escuridão da alma, quando a vontade de lutar parecia ter se esvaído por completo, ele ouviu um leve arranhar na porta de sua oficina. Um som que, na quietude da noite, parecia ter vindo de um outro mundo. O leve arranhar na porta, inicialmente quase inaudível, repetiu-se, um pouco mais audível agora, arrancando Marcelo de seu torpor de desespero. Era um som delicado, hesitante, que em nada lembrava o barulho seco de uma visita indesejada. Lentamente, ele se ergueu da cadeira, sentindo os ossos reclamarem do peso da angústia. Caminhou até a porta de madeira desgastada, o coração batendo descompassadamente. Quem poderia ser aquela hora, em meio àquele silêncio? Ao abrir a porta, a luz fraca do poste da rua revelou uma silhueta miúda. Era uma menina, talvez seus 10 ou 12 anos, com os cabelos cor de cobre, emoldurando um rosto salpicado de sardas e olhos grandes e curiosos. Ela carregava uma mochila de unicórnio nas costas e segurava uma pequena caixinha embrulhada em papel de presente amassado. "Senhor Marcelo?" ela perguntou, a voz um sussurro tímido. "Minha mãe me pediu para trazer isto. É o relógio dela. Ela diz que só o senhor pode consertar." Marcelo, ainda atordoado, levou um momento para processar as palavras. A menina estendeu a caixinha. Ele a abriu com cuidado. Dentro havia um relógio de pulso feminino, elegante, mas visivelmente danificado. Não era o relógio de bolso, mas a familiaridade do gesto, a confiança em suas habilidades, era um bálsamo em sua alma ferida. "Obrigado. Qual o seu nome?" ele perguntou, tentando soar mais gentil do que se sentia. "Sou a Sofia", ela respondeu, e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. "Minha mãe disse que ele era muito importante para ela e que o senhor é o melhor da cidade." Naquele instante, a simplicidade e a pureza da confiança da menina, a ausência de julgamento em seu olhar, foram um raio de luz na escuridão de Marcelo. Não havia escárnio, nem palavras cruéis. Apenas uma criança com uma fé inabalável em suas habilidades. Ela não sabia de seus fantasmas, de sua crise de fé, de suas humilhações. Ela só via o relojoeiro, o homem capaz de consertar o tempo. A conversa com Sofia durou apenas alguns minutos. Ela falou sobre a importância daquele relógio para a mãe, sobre como ele representava uma lembrança de algo muito querido. E enquanto ela falava, Marcelo percebeu que, por mais que a vida pudesse ser cruel e cheia de perdas, a necessidade humana de manter vivas as memórias e de reparar o que está quebrado era uma constante,
uma verdade universal. A menina, sem saber, havia lhe oferecido uma perspectiva externa, um espelho para a sua própria essência. Ele era o guardião do tempo, o restaurador de memórias, e não podia se dar ao luxo de sucumbir ao desespero. A voz de Sofia, sua inocência, a urgência em seu pedido, eram um chamado de volta à sua vocação, à sua capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. E ele sentiu, pela primeira vez desde que vira a revista, um leve tremor de esperança. Não uma esperança pelo passado, mas uma esperança pelo que o presente ainda poderia oferecer. Aquele pequeno relógio de pulso, trazido por uma criança, era a âncora que o puxava de volta à superfície, de volta à vida. O relógio de pulso que Sofia lhe entregara parecia uma âncora, um ponto de contato com o presente que o puxava da turbulência de sua mente. Marcelo segurava a peça, sentindo o peso familiar do metal e do vidro. Não era o relógio de bolso ancestral, mas um desafio mais imediato, mais tangível. A luz fraca que entrava pela janela iluminava a pequena caixa do mecanismo, e ele sentiu um impulso quase visceral de começar a trabalhar. "O que eu estou fazendo?" ele murmurou para si mesmo, mas desta vez a voz não era de dúvida, e sim de uma determinação silenciosa. "Eu sou um relojoeiro. É isso que eu faço. Eu conserto o tempo." Seu plano de ação era simples e poderoso. Começar com o pequeno. Ele delicadamente abriu o relógio de Sofia, suas mãos encontrando a familiaridade das ferramentas, a precisão necessária para cada parafuso e engrenagem. Enquanto trabalhava, ele pensou em sua própria jornada. Ele havia passado anos tentando consertar um tempo que já havia passado, um tempo que não pertencia mais a ele. O erro estava em tentar reescrever o que já havia sido escrito, em vez de reparar o que estava quebrado agora. O relógio de bolso ancestral, aquele que ele vendeu e que de alguma forma retornou, jazia intocado na bancada ao lado. Antes, sua presença era uma tortura. Agora, começava a se transformar em um símbolo. Não mais o símbolo de uma perda irreparável, mas o de uma oportunidade. Uma oportunidade de aplicar seus próprios ensinamentos a si mesmo. Ele sempre foi um mentor para os relógios, um guia para seu funcionamento correto. Era hora de se tornar um mentor para sua própria vida. Cada peça tem seu lugar, ele pensou, enquanto substituía uma engrenagem minúscula no relógio de pulso. E se uma está fora do lugar, todo o sistema falha. Ele entendeu que as peças de sua vida, as memórias, as mágoas, as esperanças, não precisavam ser jogadas fora, mas reorganizadas, cada uma em seu devido lugar, para que o mecanismo de seu próprio tempo pudesse voltar a funcionar. Ele trabalhou durante a madrugada, o silêncio da noite sendo preenchido apenas pelos cliques e tiques suaves de suas ferramentas. Quando terminou o relógio de Sofia, o sol já começava a atingir o horizonte com tons de rosa e laranja. O relógio estava perfeito, funcionando em perfeita harmonia. Havia uma satisfação profunda em seu peito, uma sensação de propósito renovado que ele não sentia há anos. Olhou então para o relógio de bolso ancestral. Desta vez, não com medo ou desespero, mas com a curiosidade e o respeito de um artesão. Ele pegou o relógio com as duas mãos, sentindo a frieza do metal. Sabia que consertá-lo seria mais do que um trabalho mecânico. Seria um processo de cura, um diálogo com seu próprio passado. A caligrafia familiar no bilhete e na foto ainda o intrigava. E a possibilidade de que houvesse uma conexão com Ana era real e assustadora. Mas agora, ele sentia que estava pronto para encarar essa verdade. O plano de Marcelo não era apenas consertar o relógio, mas também consertar a si mesmo no processo. Ele se tornaria o mentor de sua própria reconstrução, usando as lições que ensinava às máquinas para guiar seu próprio coração.
O primeiro passo estava dado, e a luz da manhã que invadia a relojoaria parecia prometer que o tempo, finalmente, estava voltando a seu favor. A luz da manhã espreitava pelas janelas da relojoaria quando Sofia apareceu novamente, um sorriso radiante no rosto ao ver o relógio de sua mãe, agora perfeitamente funcional. "Obrigada, Sr. Marcelo, minha mãe vai adorar", exclamou, com a voz cheia de genuína gratidão. Marcelo sorriu de volta, um sorriso sincero que há muito não estampava seu rosto. Enquanto a menina pegava o relógio, ele sentiu um impulso. "Sofia, você sabe quem deixou este outro relógio aqui?" perguntou, indicando o relógio de bolso ancestral que ainda jazia na bancada, parcialmente desmontado. A menina inclinou a cabeça, seus olhos grandes e curiosos fixos na peça dourada. "Ah, sim, foi minha mãe. Ela disse que era do avô dela e que era muito importante. Eu nem sabia que o senhor tinha 2 relógios para consertar." Ela riu, sem perceber a carga emocional que aquela peça carregava. O coração de Marcelo parou por um instante. "Sua mãe? Sua mãe é a..." Ele engasgou com as palavras. "Quem é sua mãe, Sofia?" "Minha mãe é a Ana, a arquiteta. Ela é muito legal." Sofia respondeu com a simplicidade de uma criança, e o mundo de Marcelo girou. Aquelas poucas palavras foram como um terremoto. Ana, a mesma Ana da revista, a mulher que ele amou, a mulher que ele pensava ter superado, a mulher que era, aparentemente, a mãe de Sofia, a garota que o havia trazido de volta à vida. Era demais para processar. A caligrafia idêntica, o relógio ancestral, a história do avô, tudo se encaixava em um padrão que era, ao mesmo tempo, doloroso e incrivelmente esperançoso. Ainda em choque, Marcelo pegou a fotografia antiga que veio com o relógio de bolso, virou-a e lá estava a caligrafia peculiar, a mesma que ele havia notado no bilhete e que havia desencadeado sua crise de fé. Era a letra de Ana. Ela havia escrito os detalhes da compra do relógio por seu avô no verso da foto. E o avô dela, a quem Sofia se referia, não era o avô de Ana que ele conhecia, mas o novo avô de Sofia, o pai do novo marido de Ana. Marcelo respirou fundo, tentando controlar a torrente de emoções. A peça do quebra-cabeça que faltava era essa. Ana, em sua nova vida, provavelmente havia adquirido o relógio de bolso que ele vendera para presentear o pai de seu novo marido. O relógio, que deveria ser um presente de família, havia, de alguma forma, chegado à família de Ana, e agora, por um capricho do destino, havia voltado para suas mãos. Era uma ironia cruel e bela ao mesmo tempo. A surpresa no rosto de Marcelo era tão evidente que Sofia o olhou com preocupação. "O senhor está bem, senhor Marcelo?" Ele piscou, trazendo-se de volta ao presente. "Sim, Sofia, eu estou muito bem. Melhor do que nunca, na verdade." Ele esboçou um sorriso que se tornou um pouco mais genuíno a cada segundo. "Diga à sua mãe que farei o meu melhor para consertar o relógio do avô dela e que eu gostaria muito de conversar com ela, se ela tiver um tempo." Sofia acenou com a cabeça, inocente da profundidade daquelas palavras. "Vou dizer, tchau, senhor Marcelo." Enquanto Sofia saía, deixando o som de seu riso infantil para trás, Marcelo pegou o relógio de bolso novamente. Não havia mais a sombra da dúvida. Aquele não era mais um fantasma, mas um fio que o conectava não ao passado com Ana, mas a um novo presente e talvez a um novo futuro. Aquele relógio que ele havia vendido como um ato de desespero havia retornado para ele pelas mãos de uma criança, unindo as pontas de sua própria jornada de forma inesperada. Era um resgate, não apenas do relógio, mas da sua própria alma. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas a voz interior, agora, cantava uma canção de esperança. Ele estava pronto para a próxima etapa. A revelação de Sofia não foi um choque que o derrubou, mas um choque que o despertou. A confusão inicial deu lugar a uma clareza cristalina.
Aquele relógio de bolso, o seu relógio ancestral, estava agora em suas mãos por intermédio da filha de Ana, enviado por ela própria. A ironia era palpável, mas desta vez não era amarga. Era uma ironia que desenhava um círculo completo, um fechamento inesperado para um capítulo de sua vida que ele pensou que jamais terminaria. Marcelo não sentiu mais a dor lancinante da humilhação ou da rejeição. A raiva que o impedia de reagir às palavras de Sônia, a tristeza que o paralisara ao ver Ana na revista, tudo isso se dissipou. Em vez disso, uma sensação de paz se instalou em seu peito, um reconhecimento sereno de que a vida, em sua complexidade, havia tecido uma trama que o guiava para longe da escuridão. A solução não estava em reatar com Ana, nem em esquecê-la por completo. A solução estava em aceitar. Aceitar que o amor deles, por mais intenso que tivesse sido, havia cumprido seu ciclo. Aceitar que ela havia encontrado a felicidade em outro lugar e que essa felicidade não diminuía a que um dia eles haviam compartilhado. E, mais importante, aceitar que ele também merecia encontrar sua própria felicidade, em seu próprio tempo. Ele pegou o relógio de bolso ancestral novamente, desta vez com reverência. Começou a trabalhar nele com uma precisão e um carinho que superavam qualquer outro concerto que já havia feito. Cada engrenagem, cada pino, cada mola era uma metáfora para as peças de sua própria vida que ele estava agora reorganizando. Ele não estava apenas consertando um relógio, estava restaurando um elo, um símbolo que o conectava não a um passado doloroso, mas a uma aceitação madura do seu lugar no fluxo do tempo. Enquanto desmontava e limpava o mecanismo, ele pensava nas palavras de Sofia, no pedido de sua mãe. Ana confiava nele para consertar algo tão valioso para a nova família dela. Isso, por si só, era um atestado de respeito, talvez até de carinho, que transcendia qualquer mágoa. Ele decidiu que, ao entregar o relógio, faria mais do que apenas um serviço. Ele anexaria um bilhete simples, sem sentimentalismos, que diria algo como: "Fico feliz que este relógio tenha encontrado um novo lar e continue a trazer alegria. O tempo, afinal, é feito para ser compartilhado." Marcelo, aquela era a sua solução. Não buscar explicações ou um acerto de contas, mas expressar gratidão e desejar bem, fechando o ciclo com dignidade. Ele estava pronto para deixar o passado descansar e, finalmente, voltar a ser o Marcelo que a vida o havia chamado para ser. Um guardião do tempo, não de seu próprio passado estagnado, mas do fluxo contínuo e promissor do futuro. Ele se sentia liberto. As correntes que o prendiam aos fantasmas haviam se rompido, não por força bruta, mas pela compreensão. A crise de fé havia se transformado em uma fé renovada, não em um milagre externo, mas na própria capacidade humana de se curar e de seguir em frente. O relógio, que fora um catalisador de tanta dor, agora era o instrumento de sua redenção. Marcelo embrulhou o relógio de bolso ancestral em um pano de seda azul recém-comprado. A peça brilhava, o ouro polido reluzindo, e o tic-tac suave e constante anunciava a vida que ele havia restaurado. Não era apenas um concerto, era uma ressurreição. Ao lado, ele havia preparado um pequeno cartão. Sua caneta deslizou suavemente sobre o papel, traçando as palavras que ecoavam a paz que finalmente encontrara. Ana, fico feliz que este relógio tenha encontrado um novo lar e continue a trazer alegria. Que o tempo que ele marca seja repleto de felicidade para você e sua família. Com os melhores votos, Marcelo. Era conciso, honesto e desprovido de qualquer amargura. Era a sua despedida final, não da memória de Ana, mas da dor que ela representava. Horas depois, Sofia bateu à porta da relojoaria novamente. Ela viera buscar o relógio do avô. Marcelo entregou a ela o pacote com o relógio de bolso e o cartão.
Diga à sua mãe que o relógio está funcionando perfeitamente, disse ele, seu tom de voz calmo e seguro, e entregue este cartão a ela, por favor. Sofia pegou o pacote com as duas mãos pequenas, seus olhos brilhando. Pode deixar, Sr. Marcelo, muito obrigada. Ela acenou e partiu, levando consigo não apenas um relógio consertado, mas o testemunho silencioso de uma alma que havia encontrado seu caminho. Após a partida de Sofia, a relojoaria parecia mais silenciosa do que nunca. Mas não era um silêncio vazio, era um silêncio pleno, preenchido pela sensação de conclusão. Marcelo sentou-se à sua bancada, não para trabalhar, mas para contemplar. Ele se permitiu reviver as memórias de Ana, mas desta vez elas não eram cercadas por uma névoa de dor. Eram imagens coloridas, preciosas, de um tempo que foi bom e que o ajudou a moldar quem ele era. Ele olhou para a rua através da janela. O sol da tarde pintava as fachadas das lojas vizinhas com tons quentes. As pessoas passavam, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias lutas e vitórias. Ele não estava mais isolado em sua torre de lamento. Ele era parte de tudo aquilo. Um homem em paz, com seu passado e esperançoso quanto ao seu futuro. A vida de Marcelo não mudou drasticamente da noite para o dia. A relojoaria continuou sendo seu santuário, e ele continuou sendo o guardião do tempo para a comunidade. Mas algo fundamental havia mudado dentro dele. Ele começou a se permitir experimentar a vida novamente. Aceitou o convite para aquele almoço semanal com os vizinhos, matriculou-se em um curso de fotografia que sempre quis fazer e até começou a pensar em reformar a parte de cima de sua loja, transformando-a em um pequeno apartamento mais acolhedor. O relógio ancestral, aquele que ele vendeu e que voltou, tornou-se o catalisador para que ele resgatasse sua própria vida. Não foi a busca por um novo amor que o libertou, mas a redescoberta de si mesmo, a aceitação de que o amor pode se manifestar de diversas formas e que a maior delas é o amor próprio. Marcelo não era mais um prisioneiro do tempo, ele era seu mestre. E ao entregar o relógio e a mensagem a Ana, ele não apenas encerrou um ciclo, mas abriu um novo, cheio de possibilidades. A cada tic-tac dos relógios que o rodeavam, Marcelo agora ouvia não a passagem irremediável do tempo, mas a promessa de um futuro que valia a pena ser vivido.